E o tão esperado encontro entre os representantes do Safiel, Osmar Stabile e Romeu Tuma Júnior, aconteceu no Parque São Jorge, a sede social do Corinthians. Finalmente a festa está liberada novamente. Organizadas do Timão estão autorizadas a frequentarem os estádios da capital paulista. E o paredão Hugo Souza mais uma vez fez somente trabalhos na parte interna do CT e ainda segue como dúvida para o próximo compromisso do Timão, que será no final de semana contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje, atualizando as informações sobre o paredão Hugo Souza, que mais uma vez ficou somente na parte interna do CT, tratando lesão no ombro. No dia 18 de outubro, o Corinthians enfrentou o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, jogo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória por 1-0. Já no final da partida, Hugo Souza acabou se envolvendo em um lance com o adversário, uma disputa de bola, acabou caindo no gramado e sentindo dores no ombro. Foi assim que ele terminou a partida. Depois veio o diagnóstico. O Hugo está com uma lesão no ombro, uma luxação. Essa luxação o tirou do jogo da rodada anterior, na partida em que enfrentamos a equipe do Vitória fora de casa, vencemos por 1-0. E o Hugo ainda segue sem previsão de retorno. Após a vitória do último sábado, os atletas ganharam 2 dias de descansos. Depois o retorno aos trabalhos aconteceu na última terça-feira, dia 28, e tanto na terça quanto na quarta-feira, dia 29, o Hugo não trabalhou no campo. O Hugo não fez trabalhos normais com os companheiros e sim ficando na parte interna do CT tratando dessa lesão. Então, com isso, por enquanto, o Hugo ainda segue como dúvida para o próximo compromisso, que é domingo contra a equipe do Grêmio. Claro, o Corinthians trabalha ainda nesta quinta-feira, dia 30, na sexta-feira, dia 31 e no sábado, dia 1º, será quando o Corinthians vai encerrar os trabalhos visando o jogo de domingo contra a equipe do Grêmio. Mas, por enquanto, o Hugo segue como dúvida para o próximo compromisso do Timão. A minha opinião quanto à situação do Hugo Souza é a seguinte, absolutamente que é preocupante. O Corinthians informou a luxação no ombro, mas o Corinthians não informou, por exemplo, não deu nenhuma previsão de quando o Hugo deverá retornar. Então, absolutamente que tem todas as questões que envolvem a parte de ritmo de jogo, por mais que seja um goleiro. Por exemplo, se o Hugo não aparecer em campo nos trabalhos desta quinta-feira, dia 30, aí as dúvidas absolutamente que vão aumentando cada vez mais. Então o Corinthians trabalha na quinta, na sexta e no sábado. Claro, se o Hugo não tiver condições de jogo, o Felipe Longo está mais do que preparado. Felipe Longo, que não teve uma estreia boa naquele jogo contra o Santos no dia 15 de outubro, tomando 3 gols. Para mim ele não teve culpa nenhuma, mas no jogo anterior, na vitória diante do Vitória, para mim o Felipe Longo foi fundamental para que o Timão tenha deixado o Barradão com a vantagem, com os 3 pontos na bagagem. Então, para mim, o Felipe Longo está pronto, mas claro que todos nós queremos o retorno do Hugo Souza, do nosso paredão, o quanto antes possível. Vamos torcer para que o Hugo possa evoluir nesses próximos dias e de repente já possa estar à disposição do Dorival para o próximo compromisso do Timão, que será contra o Grêmio, domingo, dentro da nossa casa. E agora vamos falar sobre a liberação da festa. A Federação Paulista de Futebol liberou as torcidas do Timão novamente nos estádios da capital paulista. No mês de abril, atendendo ao Ministério Público, a Federação Paulista de Futebol proibiu as organizadas do Corinthians de frequentar os estádios. Motivo, o que aconteceu no dia 27 de março, na final do Campeonato Paulista, entre o Corinthians e o arquirrival. Vários sinalizadores, vários incidentes aconteceram naquela final em que nós saímos os campeões. Então, como eu disse, proibição. As organizadas não podiam mais usar os seus uniformes, instrumentos
e também bandeirões. Então passaram-se 6 meses de muitas negociações, várias combinações ali sendo feitas para não se acontecer mais nenhum incidente e tudo mais, enfim. E aí chegaram a um acordo. Na última quarta-feira, 29, em portaria número 184/25 da Federação Paulista de Futebol, foi relatada a decisão do Ministério Público do Estado de São Paulo, que consta a liberação de torcidas organizadas do Corinthians nos estádios da cidade de São Paulo. Com isso, Gaviões da Fiel, Camisa 12, Fiel Macabra, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp podem voltar a frequentar os estádios devidamente caracterizados, ou seja, utilizando-se de 7 instrumentos musicais, uma faixa e um bandeirão, podendo ser ampliada ou restringida a liberação de tais objetos e demais acessórios a critério da Polícia Militar a contar desta data. Então, festa liberada, está tudo ok agora, as organizadas novamente terão acesso aos estádios da capital paulista. A minha opinião quanto a essa liberação é a seguinte: finalmente a festa está liberada. Finalmente o que acaba sendo o principal espetáculo de uma partida de futebol, que é o que a torcida faz, a nossa torcida, que é o diferencial, absolutamente, que esse período que as organizadas não puderam fazer os seus barulhos, claro que acabou fazendo muita falta. Então, sempre as coisas acontecem dessa forma, sempre são os torcedores que são punidos. Claro, as próprias organizadas reconheceram certos exageros e tudo mais, acabaram até emitindo uma nota que a partir de agora as coisas vão seguir conforme o que determina a lei, mas quando não se tem uma maneira de se controlar as coisas de uma forma que seja considerada devida, simplesmente vai lá e se pune, se proíbe. Isso não é o correto. Isso não é a forma correta. Proibir uma festa. Você tem lá 5.000 membros de organizadas em um setor. São 5.000 que fazem, os que causam os incidentes. Não tem como se ter um controle por todos. Então, hoje já existem formas de identificações, tem as questões das punições individuais, o cara fica proibido de entrar nos estádios e tudo mais. Então, de repente, você proibir, no geral, claro, é aquela questão, os bons acabam pagando pelos ruins, mas a festa está liberada, pode comemorar fiel, a partir de agora, toda aquela festa novamente, a partir de domingo, na nossa casa contra o Grêmio já vai estar liberado. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o encontro esperado. Eu acredito que seja o encontro mais esperado dessa semana. Finalmente aconteceu. Idealizadores do Safiel, Carlos Teixeira, Eduardo Sallucci, finalmente se encontraram com o presidente da diretoria, presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thuma Júnior. Na última terça-feira, dia 28 de outubro, aconteceu o lançamento oficial do projeto Safiel. Safiel que visa profissionalizar o Corinthians através de uma SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, mas não uma SAF com um dono só, e sim com torcedores comprando as ações. Uma maneira em que nós torcedores teremos o controle do clube através de compras de ações. Uma ideia que vem evoluindo, uma ideia que vem chamando a atenção, o Safiel vem avançando, vem ganhando cada vez mais espaço. Como eu disse na última terça-feira, o lançamento oficial, teve coletiva, aconteceu no Pacaembu, no Museu do Futebol. Na terça-feira, era para ter acontecido um encontro entre os idealizadores do projeto e o presidente Osmar Stabile e o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Thuma Júnior. Tanto o Thuma quanto o Stabile alegaram agendas cheias e não receberam os idealizadores da Safiel. Tudo parecia que iria acontecer na próxima semana, mas aconteceu na quarta-feira, dia 29 de outubro. Finalmente, a reunião entre os representantes do Safiel, Romeu Thuma Júnior e Stabile, durou pouco mais de 3 horas no Parque São Jorge.
O presidente Osmar Stabile não apareceu em nenhuma foto com os representantes do Safiel, mas ele esteve nessa reunião. Segundo informações que a própria Safiel colocou em suas páginas oficiais, a conversa foi amistosa, produtiva, com troca de ideias, esclarecimentos de dúvidas e um diálogo aberto sobre o futuro do Timão. Não houve promessas formais, mas o tom positivo e o tempo dedicado à reunião indicam um avanço importante nas discussões sobre a possível implementação de uma SAF no Corinthians. Então, o encontro aconteceu, eles entregaram o projeto oficialmente nas mãos dos principais responsáveis pelo clube e agora vão aguardar se de repente algo poderá evoluir em relação a Safiel tentar alguma coisa a curto prazo dentro do clube, é algo muito difícil acontecer. A minha opinião quanto ao encontro entre os representantes do Safiel, Eduardo Sallusti, Carlos Teixeira, Romeu Tuma Júnior e Osmar Stabile é a seguinte: tinha que acontecer o encontro, tanto o Stabile quanto o Tuma tinham que receber os representantes do Safiel, não teria como não receber. Agora eu vou falar para vocês aqui o meu posicionamento. Para mim, o Tuma e o Stabile querem distância do Safiel. Eu posso estar errado, posso estar falando besteira aqui, mas é a minha visão. Não somente o Tuma e o Stabile, e sim a maioria esmagadora do Conselho Deliberativo do Timão. Maioria esmagadora. Hoje estamos falando de um Corinthians que temos em uma totalidade de 300 conselheiros. São 200 conselheiros trienais e 99 conselheiros vitalícios. Esses conselheiros serão os primeiros a aprovarem uma possibilidade de entrada de uma SAF, de uma Safiel dentro do clube. Só que a maioria não quer. É um ou outro conselheiro que apoia, é um ou outro conselheiro que acha que chegou o momento do Corinthians profissionalizar. Motivos? Alguns ainda seguem aquela cartilha que o Corinthians não pode ser tratado como algo que possa ser vendido. E o principal motivo, na minha visão, essa opinião minha, tá? Não é informação. Eu posso estar errado na minha opinião. Mas perder o poder. Se amanhã Safiel, por exemplo, vamos falar da Safiel, tomar o controle, o Tuma não estará mais no clube, o Stabile não estará mais no clube, os 299 conselheiros não estarão mais no clube. Eu falo no futebol, o clube social existirá, mas quebrando esse vínculo futebol-clube, acabou para eles. A maioria eu tenho certeza que não vai querer mais. Então, na minha visão, hoje, nós falando de Safiel, Safiel vem crescendo, Safiel vem evoluindo. O resultado da reunião foi amistoso, foi positivo, uma conversa boa, mas e agora? O que vai acontecer daqui para frente? Se amanhã nós tivermos alguma evolução envolvendo a Safiel, opa, o Tuma e o Stabile se interessaram, absolutamente que existe, parece que uma ideia de fazerem apresentação para o conselho, mas ao meu ponto de vista, se tiverem mais avanços, será uma surpresa muito grande. Então, o resultado, digamos assim, desse encontro, Carlos Sallusti, Eduardo Teixeira, Safiel, Tuma e Stabile, positivo, a conversa foi legal, questão de educação. Agora, daqui pra frente, meus amigos, entre ter uma conversa positiva e começar a introduzir a Safiel, existe um Grand Canyon gigantesco, um abismo gigantesco separando essas possibilidades, na minha visão. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, Paredão Hugo Souza, será que ele terá condições de enfrentar o Grêmio no final de semana? E sobre toda essa questão da liberação da festa, organizadas do Timão, liberadas, o que vocês pensam isso? As organizadas fizeram falta na visão de vocês? E sobre o resultado do encontro entre Safiel, Stabile e Tuma. O que vocês acham? Será que alguma coisa poderá acontecer? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço.
e vai Corinthians!